Centro Infantil Boldrini completa 48 anos de história dedicados ao atendimento de pacientes com câncer e doenças hematológicas. Frente Parlamentar em Defesa do Hip Hop e da Juventude Periférica faz balanço dos trabalhos realizados em 2025. PIS/PASEP 2026, regras, quem tem direito, valores e o calendário oficial agora no Na Ponta do Lápis. Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 8 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela, 978293776. Ou você tem a opção de enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Hoje é 26 de janeiro, é o Dia Mundial da Educação Ambiental, um tema importantíssimo, fundamental para a nossa existência. E o Bosque do Jequitibás está celebrando a data. Então, para falar sobre a ação desta segunda-feira, eu aciono a repórter Cassiane Alves com as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Cassi. Isso mesmo, Gabriel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na programação da TV Câmara Campinas, em comemoração, então, ao Dia Mundial de Educação Ambiental. Nós estamos aqui no Bosque e essa ação é justamente o Bosque Interativo, uma ação que acontece mensalmente aqui no Bosque. Então, por conta de ser, um dia aí dedicado, de educação ambiental, hoje, então, segunda-feira, acontece essa ação importante aqui de conscientização. Ao meu lado está o biólogo Bruno Crespo. Ele vai passar algumas informações para a gente em relação a essa ação importante aqui no Bosque. Boa tarde, Bruno. O que o público vai encontrar hoje aqui, E quais são as principais atividades desse Bosque Interativo? Boa tarde. Boa tarde. Nós sempre trazemos algumas amostras de alguns animais que nós temos em exposição, tanto ali no Serpentário, também o pessoal que trabalha ali no zoológico, ali para baixo, eles também trazem alguns animais para uma maior aproximação com o público, porque muitas vezes a gente só tem o contato mais à distância, Então a ideia é apresentar esses animais ao público e apresentar também um pouco do trabalho que a gente faz aqui, tanto no Serpentário como ali no zoológico. A gente faz a recepção de animais que foram resgatados do tráfico de animais, Então um dos propósitos do evento é justamente fazer essa conscientização, Então é aí que entra a questão da educação ambiental, Nós fazermos essa conscientização sobre o combate ao tráfico de animais. Então nós trazemos esses animais que foram resgatados aqui para que as pessoas conheçam, para que as pessoas saibam um pouco do nosso trabalho, Saibam da importância da preservação desses animais e conheçam um pouco sobre eles, sobre o comportamento, sobre os hábitos alimentares. Então a gente sempre traz algumas curiosidades sobre esses animais também. Então a gente tem principalmente o pessoal do zoológico, eles costumam trazer algumas aves, às vezes eles trazem alguns répteis, também alguns mamíferos. E ali do Museu de História Natural do Serpentário, a gente traz mais um grupo de animais que nós chamamos de artrópodes, que englobam os insetos, englobam as aranhas, os aracnídeos. Então nós também deixamos em exposição para as pessoas conhecerem alguns desses animais, que muitas vezes a pessoa tem um pouco de arrepio, às vezes por uma falta de conhecimentos, sobre a importância desses animais para a natureza. Então nós apresentamos esses animais para que as pessoas conheçam mais sobre eles e tirar um pouco dessa má fama que esses animais muitas vezes carregam. E também a gente tem alguns colaboradores externos que vêm, então o pessoal da unidade de vigilância em zoonose sempre está aqui com a gente, então eles fazem todo um trabalho de conscientização com esses animais que podem causar problemas à saúde dos seres humanos. Então eles trazem morcegos, esses eles já vêm conservados em álcool,
mas eles trazem alguns morcegos, trazem serpentes, trazem escorpiões, né? Então a gente vai congregando, né, essas pessoas aqui e a gente vai fazendo um trabalho bem bacana. E o Bosque Interativo, né, esse nome justamente porque aproxima mais, né, o público, principalmente as crianças, né, acaba despertando bastante a curiosidade dos pequenos, né, Bruno? Isso, exatamente. Então, o propósito do Bosque Interativo é justamente aproximar o público desses animais que muitas vezes eles não têm contato tão próximo, né? E as crianças adoram também, as crianças vêm, perguntam bastante, né? Elas são naturalmente bastante curiosas. Alguns animais a gente acaba abrindo para que as pessoas tenham uma interação com toque mesmo. Aqui no nosso caso do serpentário a gente traz os insetos e geralmente as crianças são quem tem mais coragem de pegar os insetos na mão para sentir, para ver como o animal se move, para conhecer um pouco da metamorfose do inseto. Então a gente traz várias etapas de desenvolvimento do inseto, às vezes até as caranguejeiras as crianças querem pegar, esse a gente não deixa, obviamente, mas é legal que as crianças têm toda uma curiosidade de ter esse toque mesmo, essa aproximação mesmo com esses animais. E Bruno, hoje então, excepcionalmente, né, segunda-feira, um dia que o bosque ele não abre, mas essa ação então, como é o dia aí, né, comemorando o Dia Mundial da Educação Ambiental, então vocês decidiram abrir o bosque nesta segunda-feira. Como que vai funcionar a programação hoje então? Então hoje, né, como você falou, na segunda-feira normalmente o parque fica fechado para manutenção, né, porque ele sempre fica aberto de terça a domingo. Então hoje, por conta do evento, o parque vai ficar aberto normalmente, né? Então, o parque, quando ele abre, é das 6 da manhã até as 6 da tarde. O evento nosso não é todo esse período, né? Ele começou às 10 horas da manhã, vai terminar umas 2, 3 horas da tarde. E aí amanhã, terça-feira, o bosque estará fechado. Então a gente trocou a segunda-feira pela terça. Então na terça-feira o parque estará fechado para manutenção. E aí a partir da quarta-feira ele já abre no horário normal. Perfeito. Além, então, hoje, como essa ação, né, o Bosque Interativo, ele vai ficar até as 2 horas da tarde, mas o público pode também aproveitar outras atrações, como o aquário, o museu também, até o fechamento do parque hoje às 6 da tarde. O museu ele tem um horário mais reduzido, por conta da gente cuidar de alguns animais vivos, né, como nós temos serpentes no serpentário, então normalmente o manejo desses animais se dá com espaço fechado, né, para a segurança do público. O horário de funcionamento do museu é das 9 da manhã até 1 hora da tarde. E aí no período da tarde aí o museu fica fechado, o Museu Aquário Serpentário. Perfeito, então, Bruno, muito obrigada pelas suas explicações. Quem quiser, então, aproveitar esta segunda-feira, então o bosque estará aberto hoje, lembrando que amanhã, então, inverteu aí a data, amanhã, terça-feira, o bosque fica fechado. Hoje, segunda-feira, a atração Bosque Interativo até as 2 horas da tarde. Gabriel, eu volto com você aí no estúdio. Boa presença de público, hein? Iniciativa muito bacana, deu para perceber aí o interesse, né, das crianças, dos pais. Muito obrigado, Cassiane Alves, e claro ao Bruno Crespo, né, o biólogo aí, por todas as informações, por disponibilizar o tempo com a nossa equipe para falar sobre esta atração nesta segunda-feira, Bosque do Jequitibás, aberto, portanto, no dia de hoje e fechado amanhã na terça-feira. Meio-dia mais 16 minutos, olha só, na última semana o Banco Central decretou a liquidação do Eubank por conta da situação econômico-financeira e com isso interrompeu o funcionamento da instituição financeira. Esta foi a 7ª intervenção do Banco Central desde o caso Master, que está sendo aí investigado por operações fraudulentas que inflavam artificialmente o balanço. E hoje o inquérito tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, sobre as fragilidades das instituições financeiras, se os clientes correm algum risco, o que precisa ficar atento, eu converso com a Juliana Lourenço, ela que é contadora, empresária, especialista em finanças empresariais, mais de 12 anos de atuação na área. Então, Juliana, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal. E para quem está nos acompanhando, viu algo sobre o assunto, mas ainda não entendeu o que aconteceu, quais são os riscos para os clientes, seja bem-vinda e uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite de estar aqui
nesse assunto tão importante, né, e tão necessário. Super obrigada pela oportunidade, pelo convite. Juliana, o que é essa liquidação extrajudicial? É a mesma coisa que falência? Para quem leu no telejornal, não entendeu o que é essa liquidação. O que aconteceu? Tá. Liquidação extrajudicial não é uma falência comum. É um mecanismo regulatório para conter riscos, né? Então, é uma intervenção do Banco Central do Brasil quando uma instituição financeira não consegue mais operar com segurança. E aí, o que acontece com esse banco? Ele para de operar, tem as suas atividades encerradas e aí entra num processo formal de apuração dos seus ativos e passivos, ou seja, dos seus bens e dos seus débitos, das suas dívidas, para entender, né, quando a gente faz o que eu tenho a receber, quanto que eu tenho a pagar, quanto que sobrou de saldo para conseguir pagar os clientes. O objetivo principal da intervenção do Banco do Brasil não é punir o banco, mas sim proteger o sistema financeiro e principalmente os clientes. Ô Juliane, como que chega neste ponto, né, de se judicializar essa decisão? É há muitos anos, é algo recente que aconteceu e por isso que tem essa intervenção? Tá. Os bancos, eles têm a obrigatoriedade de enviar as declarações contábeis, né? Então, mais popularmente conhecido, o balanço patrimonial, e aí o Banco Central, ele consegue acompanhar as operações através do balanço patrimonial, que é uma foto do financeiro de qualquer empresa, não só dos bancos. E aí o Banco Central faz esse acompanhamento muito de perto. O que acontece, por exemplo, com o Will Bank, nem chegou a precisar olhar o balanço. A Mastercard, que era a operadora de cartão de crédito conveniada, né, porque todos os nossos cartões para a gente usar, os bancos precisam ter um convênio com alguma bandeira. Então, a bandeira do Will Bank, ela já tinha tido o seu contrato cancelado, ou seja, os correntistas, eles já não conseguiam utilizar mais o seu cartão de débito ou de crédito, porque a bandeira identificou um risco de pagamento do banco. Então, já foi acionado um mecanismo de alerta no Banco Central, quando a bandeira falou, olha, essa parceria já não está mais saudável financeiramente. Ah, então isso é interessante, né? Porque daí começou então com os clientes, né, não conseguindo realizar algumas transações bancárias e isso já chamou a atenção, então. Exatamente. Eles conseguiam utilizar o aplicativo, né? Então, entrar no aplicativo, fazer transferências, fazer Pix, fazer pagamentos de boletos, mas o cartão, ele já não estava conseguindo ser utilizado mais justamente por conta dessa quebra de contrato, por conta da financeira. E Juliana, sobre essa liquidação, né, extrajudicial, quem que está envolvido nessa decisão? É o Banco Central? É a Polícia Federal que investiga? Agora está no Supremo Tribunal Federal? São muitos órgãos que estão envolvidos? Tá, o primeiro órgão é o Banco Central. E aí, depois que o Banco Central faz essa intervenção, ele judicializa e aí entende-se quais são os órgãos que serão, né, incluídos nessa operação. Então, entra a Polícia Federal para entender se houve golpes, se foi intencional o banco, se ele quis lesar os clientes. Então, entra a Polícia Federal, nesse caso investigativo, mais criminal, e o STF para julgar o que precisa ser feito. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, a gente precisa olhar para isso sempre, em todos os bancos, em todas as operações que a gente faz, para garantir que nós, enquanto consumidores, clientes das instituições bancárias, tenhamos esse seguro. Então, é importante dizer que o FGC também vai sofrer, porque vai precisar reparar, né, vai devolver o dinheiro desses correntistas e investidores, e esse dinheiro, na verdade, ele é nosso, ele é um dinheiro do governo. Então, precisa, sim,
ter essa investigação criminal para saber como que surgiu tudo isso. Então, para quem está nos acompanhando, às vezes ficou em dúvida, leu isso aí, ficou com receio, ficou com medo. Ele consegue entrar em contato, por exemplo, com a própria instituição financeira e ele pergunta sobre este fundo garantidor de créditos, é isso? FGC? FGC. Bom, no caso dos 2 bancos, né, que foram liquidados, os aplicativos agora eles já não entram mais. Até entra, mas você só consegue ver o seu dinheiro. Você não acessa mais para quem tem conta. Então, é preciso baixar o aplicativo do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, fazer o cadastro no aplicativo e quando o dinheiro começar a ser liberado, a pessoa vai indicar uma nova conta corrente para ter o retorno desse dinheiro. Tá? Então, é via aplicativo hoje, muito mais fácil que antigamente, né? Muito mais rápido, inclusive, por conta das facilidades da tecnologia. E a gente, né? Quem, graças a Deus, não está aí entre esses milhões de clientes dessas 2 instituições, o que a gente precisa prestar atenção sempre é se o banco que a gente tem conta tem o seguro do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, ou se caso a gente vai investir, se esse investimento tem o FGC. Que assim, dentro dos bancos, existem vários investimentos. Então, você vai ter um CDB, você vai ter um CDI, você vai ter uma poupança, um tesouro. E aí, quando você vai investir, você tem que entender se aquele investimento tem o FGC, mesmo estando dentro de um banco que é garantido. Eu acho que uma coisa importante que a maioria das pessoas também não sabem, e saiu, inclusive, uma lei no começo de dezembro de 2025, é que as instituições que não têm banco à frente, elas não são bancos, elas são instituições financeiras, fintechs. Por exemplo, Will Bank, não é banco Will, né? É o Will Bank, ele já não era um banco, ele é uma fintech. Então, teoricamente, pode ter uma segurança jurídica um pouco menor. Então, é interessante que a gente sempre estude onde a gente vai deixar o nosso dinheiro. E, Juliana, os bancos, aqueles mais tradicionais, né? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, eles estão mais distantes disso acontecer? Isso pode acontecer a médio e longo prazo? Olha, historicamente, a gente já tem bancos que quebraram, né? Eu tenho 42 anos, então a gente teve Bamerindos, a gente teve Unibanco, e aí, na verdade, o que aconteceu, o Banco Real, é que esses grandes bancos, eles conseguiram somar e comprar essa massa desses bancos, né? Então, não tem uma segurança, não existe um banco que é 100%, que não está sujeito a risco. Toda instituição financeira e toda operação financeira é sujeita a riscos, independente do tamanho. O que a gente, enquanto clientes, né, a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, estou vendo aqui, a gente não tem educação financeira, né, então é mais complexo. Mas coisas que a gente precisa entender básicas, por exemplo, a Selic, que é a nossa taxa-mãe de juros do país, ela está aí entre 13% e 14%. E aí eu vou investir num lugar que está me falando que vai dar 35%, 40% de rentabilidade. A conta não fecha. Então, essas instituições, teoricamente, elas são mais suscetíveis a riscos financeiros, porque elas estão oferecendo uma coisa muito acima da inflação, muito acima do mercado. Tudo que for muito atrativo, muito acima da média do que as pessoas estão pesquisando ali, sinal de alerta ligado. Sinal de alerta ligado. Ótimo. E, Juliana... Porque pode ser que o banco não tenha liquidez de devolver esse dinheiro. Tá. Numa resposta anterior sua, você falou que os clientes estavam com problemas, né, para poder acessar as contas. E uma reportagem que eu li sobre essa liquidação, né, do banco digital, quem era cliente relatou as transações que não estão sendo mais concluídas, né? Não consegue mais fazer compra, não consegue fazer pagamento, transferência via Pix estão disponíveis. O que fazer neste caso? Vamos supor que a pessoa,
Eu sei que hoje em dia é difícil, mas ela só estava naquela instituição financeira. Ela precisa abrir conta num outro banco, ela vai conseguir reaver este dinheiro, vai depender do STE. Como é que é? Dá para entender como é que vão ser aí os próximos passos? Tá, o próximo passo é abrir uma nova conta, né, para conseguir ficar bancarizado de novo, que a gente chama de desbancarizados. Então, ficar bancarizado de novo, então escolher um novo banco. Para quem tem salário, por exemplo, que cai direto, super importante entrar em contato com seu RH e informar para que nova conta que deve ser feita essa transferência, para que, né, o dinheiro de salário não caia e fique preso, porque esse dinheiro realmente ele vai ficar preso. As pessoas não vão mais conseguir acessar esse dinheiro só através do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o passo é baixar o aplicativo, fazer o cadastro. Quem tiver até R$ 250 mil, o Banco Central, o FGC, devolve esse dinheiro. Pode demorar semanas, pode demorar meses. No caso do Banco Master, foram 2 meses e começaram a soltar já algumas remessas de pagamento. E importante, 250 mil por CPF. Isso serve para todos os bancos. Então, eu tenho, por exemplo, uma conta muito antiga no Banco Itaú. Dinheiro da minha vida, recebi uma rescisão, deixei o dinheiro todo lá. Caso um dia esse banco tenha problema, mesmo que você tenha R$ 1 milhão, você só consegue reaver 250 mil. Por isso é importante, principalmente quando as pessoas começam a investir, pensar em diversificação, para que sempre o dinheiro esteja protegido. E, Juliana, quem saiu prejudicado nesta história foram só os clientes que estavam nessas instituições financeiras, e isso vai dar, agora nos próximos, sei lá, dias ou meses, acontece alguma coisa, alguma reação em cadeia para os outros bancos? Eles vão ter que absorver, é um prejuízo meio que generalizado, ou isso fica restrito apenas a essas instituições? O prejuízo, ele praticamente fica restrito ao Banco Central, né, que é quem vai devolver esse dinheiro através do FGC. Né? Então, as outras instituições não são afetadas, e aí vai ser um processo judicial depois para o Banco Central com a instituição financeira liquidada para que devolva esse dinheiro para os cofres públicos. Juliana Lourenço, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que tirou a dúvida de quem está nos acompanhando, que já tinha visto reportagem sobre o assunto, mas não é muito fácil, mas você, tenho certeza que esclareceu muitas coisas. Já faço um novo convite para você retornar ao nosso telejornal para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto aí as suas considerações finais. Muito obrigada. Eu acho que a principal preocupação e o que todos nós devemos fazer agora é escolher bons bancos, estudar um pouco mais sobre dinheiro, falar sobre dinheiro, trazer esse assunto às mesas, às famílias. Eu sou mãe, né, de um jovem adulto de 20 anos, uma adolescente de 15, então acho que é importante que a gente converse sobre dinheiro na família também, para que cada vez menos pessoas sofram com intervenções que venham a acontecer. Então, a minha consideração final é: vamos falar mais sobre dinheiro para a gente ser mais educados. Sem sombra de dúvidas, Juliana Lourenço ao vivo aqui no Jornal Câmara Notícia. E a gente segue aqui, viu, com as notícias da metrópole. Há 48 anos, a cidade de Campinas recebia um centro especializado no tratamento do câncer infantil. O Centro Boldrini se tornou uma referência no país. E com quase 5 décadas, a instituição se consolida na liderança no câncer infantil. E se o mundo inteiro acabasse hoje, o que você faria? Choraria, sonharia ou desacreditaria? Se o mundo acabou tudo, então terminou, o que faria se agora fosse o fim?
eu abraçaria o vento, eu abraçaria o mar, eu abraçaria a pessoa que me ensinou a amar. Eu abraçaria o tempo, eu abraçaria meus pais, eu abraçaria a pessoa que me ensinou a amar. Pedro foi diagnosticado com câncer no fêmur aos 12 anos de idade. Hoje, aos 20, ele conta como superou, ao lado de sua família, os períodos de internação. Na época eu não entendia direito o que era ter câncer, né? Como funcionava o tratamento, e foi tudo novo para mim, assim. Quando eu senti os primeiros efeitos da quimioterapia, eu entendi por que o câncer é tão grave assim. Eu sentia muito medo, muito medo. Mas aqui no Boldrini os profissionais sempre me acalmavam, tentavam sempre me deixar tranquilo, né? Essa música, ela nasceu de toda a situação que eu passei aqui no Boldrini. Com todo esse passado, todo esse sentimento de medo que eu tive na época, sentimento de ansiedade, né? Eu aprendi a transcrever e lidar com meus sentimentos, trazendo isso pra música. E eu peguei do melhor que eu tinha, das coisas boas que aconteceram no tratamento. Eu não pensei nas ruins, para passar uma esperança para quem está passando pelo mesmo. E essa música só foi possível porque hoje eu tô aqui, que o Boldrini com certeza me ajudou nisso tudo. Com 48 anos, o Centro Infantil Boldrini é o maior hospital especializado no atendimento de pacientes com câncer e doenças hematológicas da América Latina. Os índices de cura chegam a 80%, comparáveis aos de centros de referência da Europa e dos Estados Unidos. Ao longo de sua história, a instituição já atendeu mais de 10 mil novos casos de pacientes com câncer, vindos de várias regiões do Brasil, além de países da América Latina. O Williams veio da Bahia depois do diagnóstico de leucemia da pequena Heloísa, de 8 anos. Eu já tinha uma residência aqui no estado de São Paulo e nós descobrimos lá. Então ela passou o período inicial lá na Bahia, porém, por questão mesmo do tratamento, da dificuldade do caso dela, nós, através de uma pesquisa, nós optamos por vir para o Boldrini, né? Ela foi bem acolhida e até então o tratamento dela está sendo de forma excepcional. Só temos a agradecer, né, ao Boldrini, porque e ela já está no período de manutenção, né? Agora isso aqui é só uma intercorrência mesmo do tratamento, por conta da baixa imunidade, porém temos a agradecer ao hospital. É excelente, tem ajudado não só a mim, mas várias famílias do país inteiro, né? Então o pessoal do Tocantins, do norte do país. Eu brinco, assisto, jogo, como, tomo banho. A instituição transformou o cenário da oncologia pediátrica no país ao longo de quase 5 décadas de atuação com pesquisas e atendimento humanizado. Ver o Boldrini com 48 anos, para mim significa como ver o meu filho que cresceu até 48. É um processo de desenvolvimento, emancipação do filho, que ele vai adquirindo a sua própria personalidade, vai diminuindo as dependências que ele tem da mãe. Então, eu vejo o Boldrini como o filho mais novo, ele realmente é o meu filho mais novo, e que ele foi desenvolvendo com o tempo, e como todo filho, você tem o envolvimento da família, o envolvimento da sociedade, a oferta das circunstâncias. E esse desenvolvimento é tão harmônico como é o desenvolvimento de uma criança. Para mim, o Hospital Boldrini é um exemplo de excelência. Eu acho que todos os funcionários e os médicos, eles passam isso para mim, eles passam excelência. E quando eu estava aqui, eu senti uma segurança no meu tratamento. Mesmo com medo,
mesmo podia acontecer o pior, mas eu ainda, quando eu vim aqui, sentia essa segurança que o Boldrini dava. Fico assim emocionada quando eu vejo o quanto a população de Campinas participou nessa construção, participou no desenvolvimento, na sua manutenção. Eu considero assim um milagre do amor a hora que eu vejo como que a cidade albergou e cuidou também dessa criança. Realmente, né, um trabalho de excelência aqui na cidade de Campinas, salvando muitas vidas. Bom, vamos falar sobre emprego. Hoje é segunda-feira, a semana está começando. Para você que está disponível para o mercado de trabalho ou para você que quer mudar de área, preste atenção, são mais de 300 vagas disponíveis para esta segunda-feira. Há vagas para ajudante de carga e descarga, ajudante de confecção, alinhador de veículos, assistente de vendas, auxiliar de cozinha, auxiliar de jardineiro, caixa de lanchonete, carpinteiro, chapista de lanchonete, chaveiro, cozinheiro, jardineiro, montador, oficial de impermeabilização, projetista de móveis, mármore, e trabalhador no cultivo de mudas. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde fica na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. A cota única ou primeira parcela do IPTU dos imóveis não residenciais, então para quem tem comércio, indústria e serviços, vence hoje, segunda-feira. Quem for pagar a cota única tem um desconto de 5%. Se optou pelo IPTU digital, 1%, limitado a R$ 100. Há ainda a possibilidade de parcelar o imposto em até 11 vezes. Para esclarecer as dúvidas dos contribuintes, tem um telefone, que é o SAC 3755-6000, somente em dias úteis, das 8h da manhã às 6h da tarde. Tem um número de WhatsApp 984374700, 24 horas, e atendimento humano somente em dias úteis, das 8h da manhã às 4h da tarde. E tem um chat web lá no campinas.sp.gov.br/chat-porta aberta, também 24 horas, com um atendimento somente em dias úteis, das 8h da manhã às 4h da tarde. Atendimento presencial nas unidades do Porta Aberta, de segunda a sexta-feira, mediante agendamento pelo portal de serviços. Bom, vamos com as notícias do Legislativo, porque o vereador Wagner Romão, que é o presidente da Comissão Especial de Estudos do Complexo Municipal de Cinema aqui da Câmara de Campinas, analisou o trabalho realizado no último ano. A Comissão Especial de Estudos, criada para avaliar e debater a situação do Complexo Municipal de Salas de Cinema, os impactos social e cultural das medidas analisadas e a viabilidade econômica da implantação e qualificação da rede municipal de cinema, é presidida pelo vereador Wagner Romão, que lamentou a falta de opções de salas de cinema fora dos shopping centers. Essa comissão foi um pedido da Câmara Técnica do Audiovisual, que
compõem o Conselho Municipal de Políticas Culturais, né? Então nós fizemos um diálogo muito forte com todo o campo do audiovisual na cidade de Campinas, que é bem extenso. Tivemos, acho que 8 reuniões, se eu não me engano, né, no total, em que a gente resgatou a memória do audiovisual na cidade, das salas de cinema. A nossa preocupação principal era tentar criar uma espécie de sistema municipal do audiovisual na cidade, especialmente da exibição, dos circuitos de exibição. Campinas, infelizmente, hoje tem salas de cinema apenas nos shoppings, né? À exceção de pouquíssimas experiências, como, claro, a do MIS, né? O MIS é a nossa grande referência, o Museu da Imagem e do Som aqui de Campinas, é a grande referência do cinema público na cidade, mas, fora isso, temos muito pouca opção. De acordo com o parlamentar, esta iniciativa de levar salas de cinema para fora dos shoppings pode trazer de volta as pessoas, por exemplo, ao centro da cidade. O cinema também ele pode trazer, por exemplo, para o centro da cidade, a possibilidade de que as pessoas possam vir ao centro, né? E acho que isso condiz com esse movimento todo da cidade, que congrega esquerda, direita, oposição, situação, né, de fortalecimento do centro da cidade de Campinas. Então, uma das propostas que a gente aponta no projeto de lei que resultou da comissão é que a gente possa ter um cinema público, né, no centro da cidade. A gente tem até o sonho de que seja ali onde hoje é o Cine Windsor, onde foi o Cine Windsor, né, mas que, além disso, a gente possa qualificar diversos equipamentos públicos que existem na cidade, planetário, Museu da Cidade, os céus, né? O céu do Florencio, o céu da Vila Esperança e outros lugares que possam abrigar essas salas de exibição de cinema, que possa chegar e ser democratizado, portanto, para a população. O pessoal de Santos veio até aqui, o pessoal de Maricá esteve presente aqui conosco e a gente fez uma visita também à cidade de São Carlos, que há 20 anos tem um cinema público, né? Que foi motivo de uma concessão à iniciativa privada, e lá eles conseguiram manter um cinema no centro da cidade, né? Essa experiência foi muito legal e a gente, né, coloca isso também no nosso projeto de lei. A vereadora Guida Calisto, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Hip Hop e da Juventude Periférica aqui na Câmara de Campinas, apresentou o balanço das atividades de 2025. Entre os destaques, a preocupação com a vida dos jovens da periferia e o debate de projetos culturais que ampliam oportunidades. Acompanhe. A Frente Parlamentar em Defesa do Hip Hop e da Juventude Periférica da Câmara Municipal de Campinas encerrou o ano de 2025 com um saldo positivo e avanços importantes nas discussões. A vereadora Guida Calisto, que preside o colegiado, destaca que a principal preocupação é a vida do jovem da periferia, que enfrenta diariamente a violência, o preconceito e a escassez de oportunidades. Essa frente parlamentar é uma frente que se dispõe a discutir esses temas, o quanto a nossa juventude periférica precisa desse apoio. E a cultura é um espaço importantíssimo para a gente poder garantir que a gente não perca os nossos jovens. Nesse sentido, nós apresentamos também um projeto que chama Conexões Periféricas, que é um projeto que pauta aí a gente poder fortalecer, formar grupos de hip hop, apoiar, principalmente em questões de documentação, de formação de associação, né, de núcleos artísticos, para que eles possam, inclusive, poder contratar com a administração pública. Porque, veja, os nossos jovens, a população pobre, que não tem sequer informação, ela está tão excluída, ela está tão afastada, que ela acha que é um bicho de 7 cabeças. Então, o nosso mandato tem esse projeto das conexões periféricas para poder apoiar, dar suporte à nossa juventude, que tem possibilidade, sim, de fazer arte, de fazer cultura, de sobreviver a partir da arte e da cultura e potencializar os nossos territórios. Ao longo de 2025, o grupo debateu propostas de políticas públicas voltadas à formação de artistas urbanos, a democratização do acesso aos equipamentos culturais e ao fortalecimento da cultura de rua como instrumento de cidadania e transformação social. Então, o que acontece? A nossa juventude, ela produz muita cultura. Ela está nos territórios, produzindo cultura, dialogando com a comunidade.
Se a gente não der oportunidade para isso, eles serão alvo fáceis do tráfico, né? Do crime, que a gente não quer que seja. A gente não quer que os nossos jovens morram nessa condição. O jovem brasileiro hoje, ele é vítima dessa violência urbana, mas ele também é vítima da violência de Estado, né? Quando a polícia chega, muitas vezes a gente fala que tem comunidades, que tem territórios, que o serviço público não existe ali, inexiste ali. O único serviço público que tem é a polícia chegando, né? Com toda a sua letalidade policial, com toda a sua violência naqueles territórios, porque são territórios ocupados por jovens, negros, pretos, periféricos, né? Enfim. A vereadora também destacou a presença de um parlamentar do Paraná, que veio da periferia e hoje atua como deputado estadual. Para ela, um exemplo concreto de superação e participação política. É um jovem periférico, negro, enfim, que apoia muito a juventude no seu estado. A gente trouxe o Renato para cá para discutir sobre isso, e o Renato fala que o hip hop salvou a vida dele, inclusive para que ele não fosse para caminhos tortos aí. Então, nesse sentido, a gente também, eu valorizo muito a frente parlamentar da conexão, frente parlamentar do hip hop e da juventude periférica. Ao encerrar os trabalhos de 2025, a Frente Parlamentar reafirmou o compromisso com os jovens da periferia e com o hip hop. É uma bandeira que eu defendo porque a juventude brasileira, os jovens negros, os trabalhadores periféricos, a juventude pobre que mora, né, nos territórios, nas comunidades, nas favelas, eles são excluídos, né, do processo de direitos do nosso país. O vereador Nelson Ossri presidiu a Frente Parlamentar da Escola Cívico-Militar. O projeto de lei é de autoria do governo do estado de São Paulo, mas foi debatido aqui em Campinas com a população e instituições. A Frente Parlamentar da Escola Cívico-Militar em Campinas, criada em 2025 e presidida pelo vereador Nelson Ossri, tem como objetivo discutir a instalação desse modelo de escola pública na cidade. O parlamentar percorreu bairros e conversou com a população sobre o assunto. Acho importante falar de toda a minha trajetória referente às escolas cívico-militares. Eu criei a Frente Parlamentar das Escolas Cívico-Militares. Logo após a criação da Frente Parlamentar, apresentei um projeto que inclui aí as escolas cívico-militares no município de Campinas. Hoje, 2 escolas já foram escolhidas. Agora ganhamos na Justiça e os reservistas, no caso, policiais que irão trabalhar nessas escolas, não como professor, não como coordenador ou diretor, cada um vai continuar ali no seu cargo, mas nós ganhamos na Justiça e esses militares irão trabalhar nessas escolas. 2 escolas de Campinas já foram selecionadas para receber esse modelo de escola cívico-militar. A Escola Estadual Reverendo Eliseu Narciso, que fica no bairro Dique 3, na região do Ouro Verde, e a Escola Professor Messias Gonçalves Teixeira, no bairro Jardim Nova Aparecida. Que a escola cívico-militar era militarização das escolas, e não é militarização. A escola, o modelo de escola cívico-militar, nada mais é do que a nossa escola de 30 anos atrás. É uma escola segura, é uma escola que tem ordem, é uma escola que tem disciplina, é uma escola que tem, em primeiro lugar, que eu acho que é o que mais preza na escola cívico-militar, é o respeito pelo professor, pela merendeira, por aquelas pessoas que ali trabalham. Então, é uma escola que vem trazer muito mais do que segurança. Ela vem trazer respeito e tranquilidade para os pais, que muitas vezes estão trabalhando, mas sabem que os filhos estão no ambiente seguro. Eu sou da época que a escola pública, ela tinha dentista, cantava-se o hino antes de entrar na sala de aula, você tinha respeito pelo professor. Então, é o que eu prezo, e é por isso que eu apresentei o projeto da Escola Cívico-Militar, e também sou presidente da Frente Parlamentar das Escolas Cívico-Militares, e que Campinas ganhou 2 escolas, e vamos torcer para inaugurar até o primeiro semestre de 2026. Segundo o vereador, a Frente Parlamentar da Escola Cívico-Militar foi encerrada em 2025 com reunião e debates com o Estado, já que o projeto é uma proposta do governador Tarcísio de Freitas. Não, ela foi encerrada, tivemos a última reunião. Nós tivemos um diálogo muito forte também com o Estado, porque o projeto é do Estado, é do governador,
Então a gente precisou ter toda essa comunicação para que Campinas também fosse beneficiada com algumas escolas. E de primeiro momento são 2, né, que já estão oficializadas, uma no Ouro Verde e uma no Aparecidinha. E a gente pede para que tenhamos todo o apoio, em especial da população, para que possamos inaugurar no primeiro semestre de 2026. Hora de balançar as redes. No Campeonato Paulista, a Ponte Preta mais uma vez tomou um gol cedo. Só que desta vez ela conseguiu a virada, mas não aguentou a vantagem e segue sem vencer na competição. Antes dos 30 segundos de jogo, Diego Tavares foi lançado na ponta direita, cortou para o meio e bateu fraquinho de perna esquerda. O Noroeste respondeu pela ponta direita, cruzamento rasteiro, finalização no cantinho, e Diogo Silva defendeu parcialmente. No rebote, o Norusca não conseguiu aproveitar. Até que aos 10 minutos, em cobrança de lateral, Luquinha afastou para o adversário. Aí Denner arriscou e Diogo Silva aceitou. Que frango! 1-0 Noroeste. A Ponte respondeu 7 minutos depois, Luquinha cruzou e Cristiano bateu consciente no contrapé do goleiro para deixar tudo igual. 1-1, primeiro gol da Ponte Preta no Campeonato Paulista. Aos 27 minutos, David Braz e Tarek deram este presente ao Noroeste, saída errada, e Denner arriscou mais uma, acertou o travessão. No rebote, Carlão chutou e Diogo Silva fez grande defesa. E não é que aos 33 minutos a Ponte conseguiu a virada. Pacheco, o lateral direito da ponta da área, soltou a canhota e acertou o ângulo. Que golaço! Vira-vira, 2-1 Ponte. Vitor Pernambuco teve a oportunidade de fazer o terceiro, recebeu o presente da zaga do Noroeste, mas chutou fraquinho. Só que ainda no primeiro tempo, Carlão de muito longe cabeceou e Diogo Silva aceitou mais uma, então tudo igual, 2-2. Diego Matias de falta quase virou para os visitantes. Até que aos 8 minutos da etapa final, Cristiano foi lançado, ganhou do zagueiro, driblou o goleiro, era ele e o gol. E o camisa 10 conseguiu acertar a trave, inacreditável, fez o mais difícil, o gol mais perdido do ano. Que fase! De falta, Cristiano tentou se redimir, mas no meio do gol. Nos acréscimos, o camisa 10 ainda finalizou mais uma, mas Luiz Daniel conseguiu fazer a defesa. Então ficou nisso, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 2, Noroeste também 2. Diogo Silva, que é o melhor jogador da equipe, falhou 2 vezes. O camisa 10 perdeu o gol sem goleiro, aí fica difícil vencer uma partida. A Ponte segue na lanterna da competição, somou o primeiro ponto e restam apenas 3 jogos. E a próxima partida é o derby contra o Guarani no próximo sábado, 4 horas da tarde, no Brinco de Ouro. Por falar em Guarani, o Bugre joga hoje contra a Portuguesa, lá no Canindé, às 8 horas da noite. Você vê o confronto aí na sua tela. O técnico Matheus Costa, se quiser, pode repetir a formação pela 3ª vez consecutiva. E com isso, o Ralf segue no banco de reservas, assim como o atacante Luca. Partida difícil de 2 equipes que tentam entrar no G8. A Lusa é a 9ª colocada com 6 pontos e o Bugre está na 11ª posição com 5. Amanhã a gente conta a história desta partida. E olha só, professor de economia tira dúvidas sobre pagamento do abono PIS/PASEP. A partir de agora é o nosso quadro Na Ponta do Lápis.
Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e com a previsão de beneficiar 26,9 milhões de trabalhadores, o PIS/PASEP começa a ser entregue em fevereiro de 2026. Por isso, ao meu lado está o professor de Economia Eli Borochovicius, que vai nos explicar mais sobre esse abono salarial. Eli, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Na Ponta do Lápis. Para a gente começar a entender um pouco mais, para o pessoal que está em casa entender, o que é o PIS/PASEP? Eu dei um spoilerzinho aqui, é um abono salarial. Explica mais um pouco para a gente. Eu acho que é legal a gente começar a dizer que o PIS é uma coisa, o PASEP é outra, né? O PIS é o Programa de Integração Social, o PIS ele serve para os funcionários da rede privada e o PASEP ele serve para os servidores públicos. Então, a ideia é uma formação de patrimônio do servidor público. Essas duas coisas começaram na década de 1970 no governo Médici, então já tem muitos anos que a gente tem o PIS e o PASEP, e o principal objetivo era a formação de poupança, era a formação de patrimônio dos funcionários naquela época. Então, era uma época de muita inflação, as pessoas não guardavam dinheiro, então esse programa ele veio de fato para uma integração social. Em 1975, esses dois programas eles se juntaram, então a gente deixou de ter o PIS e o PASEP separadamente, a gente passou a ter o PIS/PASEP, e depois, no ano 2000, ele deixou de ser um fundo e ele passou a ser administrado pelo FGTS. Então, a gente tem desde 2020 o PIS/PASEP no FGTS, não mais como um fundo com objetivo estritamente social. Agora, esse PIS/PASEP, as empresas, quando têm o seu faturamento, empresas do lucro real, empresas do lucro presumido, as empresas, pequenas empresas que também estão no Simples, que também contribuem com o PIS, então são contribuições, são tributos pagos pelas empresas para que forme esse fundo, e aí aquelas pessoas que têm um salário ao longo do ano, tendo trabalhado até 2 salários mínimos, essas regras a gente pode falar um pouco mais para frente, porque teve uma pequena mudança, mas elas têm direito a receber esse abono, e abono significa um adicional. Então essas pessoas vão receber um salário mínimo adicional em função de terem trabalhado ao longo do ano, e aí também tem as regras, a gente já fala sobre isso, para que elas possam, então, complementar o orçamento delas e fazer uso desse dinheiro com inteligência. Neste ano, o valor máximo do abono salarial será de R$ 1.621, equivalente ao salário mínimo que pode ser consultado a partir do dia 5 de fevereiro pelos canais oficiais do governo. Isso. A maneira mais fácil de você identificar se você tem direito ou não ao abono é por meio do aplicativo do celular. Então, baixar lá a carteira digital, e lá na carteira existe um espaço ali onde a pessoa clica e vai ver quais são os seus benefícios. E lá ele vai te dizer, ano a ano, se você tem direito a esse benefício. Se tiver direito, pode fazer o pedido para entrar imediatamente na conta, ou eventualmente a pessoa pode ir até a caixa e fazer o saque desse valor. E este ano traz uma mudança importante, o cálculo desse abono passa a seguir a inflação, não mais o reajuste do salário mínimo. Vamos lá, eu acho que tem algumas coisas que são importantes, tá? Primeira coisa é que a gente está mudando o valor de que tem direito. Essa é a primeira mudança que a gente tem, tá? A segunda mudança é o valor que tem a receber. Então, o valor que tem a receber é um salário mínimo, mas quem tem direito, né? Então, assim, até o período de pandemia, como é que funcionava? Você pegava aquelas pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos em um ano imediatamente anterior. Então, por exemplo, no ano de 2019, quem tinha trabalhado no ano de 2018, recebendo até 2 salários mínimos do valor de 2018, tinha esse direito. Quando veio a pandemia, essas coisas mudaram. Por quê? Porque no ano de 2021 não houve esse pagamento. Então ele foi atrasando a ponto de só pagar em 2022. E a partir daí, então, veio a legislação dizendo que você paga sempre 2 anos para frente. Então agora, nós estamos em 2026, então a gente recebe o abono relacionado a 2024. Então,
Caso a pessoa tenha trabalhado em 2024, ela vai ter direito a esse abono. Agora, qual é o valor limite disso? Essa mudança também ela é recente, ela é nova. Então, era 2 salários mínimos. Agora, como é que funciona? Você não tem mais os 2 salários mínimos, agora você tem um valor que está travado, relacionado a 2 salários mínimos de 2023, mais o INPC. Então, por que teve essa mudança, tá? Porque nós tivemos também uma mudança no sistema do pagamento do salário mínimo, do valor do salário mínimo. Então, o salário mínimo, ele sempre era o INPC mais a correção do percentual de crescimento do PIB de 2 anos imediatamente anterior. Em 2020, isso parou, passou a ser só o INPC, portanto, não houve a valorização real do salário mínimo, era só a compensação da inflação. E aí as pessoas não recebiam mais o adicional. Em 2023, voltou ao que era antigamente. Então, voltou a ter essa valorização do salário mínimo. Então, recebe o salário mínimo mais o crescimento do PIB de 2 anos anterior, agora com uma pequena mudança, limitado a 2,5%. Isso é o salário mínimo. Então, esse teto, ele mudou, principalmente porque as contas do governo estão no limite. E aí, o que acontece? Nesse momento, 2026, quem vai ter direito a receber? Aquelas pessoas, então, que receberam 2 salários mínimos de 2023, era 1.320, então foi para 2.640, mais o INPC de 2023 foi mais ou menos 4%. Então isso vai dar 1.700 e qualquer coisa. Diferentemente de 2 salários mínimos, que daria mais ou menos 1.800 e qualquer coisa, tá? Resultado, o que a gente tem é uma diminuição da massa de pessoas e trabalhadores que vai ter direito a esse abono. E a expectativa do governo é que para até 2035 esse valor, essa quantidade caia, porque o valor tende a ser até 1,5 salário mínimo mais ou menos. A ideia é mais ou menos essa. E Eli, os trabalhadores nascidos em janeiro e que são beneficiários desse abono salarial abrirão um calendário de pagamentos do ano com depósito programado para o dia 15 de fevereiro? Isso, 15 de fevereiro. Então quem é de janeiro, nascido em janeiro, recebe em fevereiro. Quem é nascido em fevereiro, em março. Quem é nascido em março e abril vai ser em abril. E aí vai, de 2 em 2 meses, vai recebendo no mês seguinte até chegar agosto. Então, agosto eles encerram o pagamento desse abono. Esse calendário ele é organizado pelo mês de nascimento do trabalhador, né, como você falou, não pelo número que está no PIS ou tempo de trabalho. Né? Isso, é muito mais fácil, né? Você saber que mês que você nasceu e a partir daí você sabe que você tem direito ao teu abono. E Eli, a gente estava falando, né, que para consultar pela carteira digital, né, baixar o aplicativo, e é importante as pessoas que estão em casa, né, quem tem direito a esse benefício, utilizar apenas os canais oficiais para evitar golpes e fraudes, né? Principalmente, assim, nesses momentos em que as pessoas recebem a informação de que tem um dinheiro para entrar, é super comum, infelizmente, né, as pessoas mal intencionadas mandarem mensagens por WhatsApp, buscarem redes sociais, mandarem informações por e-mail, e são informações fraudulentas. Então, nunca clicar em link absolutamente nenhum. Recebeu qualquer link, apaga, né? O canal oficial baixa o aplicativo ou eventualmente vá presencialmente até o banco, mas existe essa facilidade hoje do aplicativo, baixa o aplicativo e aí por meio do aplicativo você vai ter informação se você tem direito ou não a esse abono e aí você inclusive coloca a informação de onde você quer receber. E como que esse benefício, né, o PIS/PASEP, pode ajudar, né, na questão da organização das finanças pessoais das famílias? Bom, a gente está falando aqui de trabalhadores de mais baixa renda, são pessoas que receberam até 2 salários mínimos no ano de 2024. E a gente está falando de um benefício de 1 salário mínimo adicional. Então é como se a gente tivesse aí metade de um 13º ou metade de um 14º salário para as pessoas poderem usar. Principalmente nesse momento em que a gente tem os impostos de início de ano, IPVA, tem o IPTU. Então é um reforço orçamentário para esse momento que as pessoas acabam realmente gastando um pouco mais. Além disso,
veio aqui o ano passado, final do ano, Natal, Ano Novo, as pessoas acabaram, né, de forma geral, extrapola, gasta um pouco mais para poder, né, fazer uma ceia agradável, para poder ter uma boa passagem de Ano Novo, as pessoas acabam parcelando, e aí chega janeiro, fevereiro, começa a entrar em desespero. Então é um reforço orçamentário para essas famílias de mais baixa renda, para que elas possam honrar os seus compromissos financeiros e já iniciar o ano com as contas em ordem, com as contas no azul. Eli, para a gente terminar aqui, tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa, né? De como usar esse dinheiro, né, esse abono salarial? Tem mais alguma coisa que você queria falar? Olha, para aquelas pessoas que nesse momento estão devedoras, o ideal é que verifique o quanto está devendo, qual é a taxa que está devendo, e eventualmente assim, começar o ano sem dívidas, porque a taxa de juros ainda está alta, a tendência é a gente ter uma redução na taxa de juros esse ano, então a expectativa é manter ainda 2 dígitos, ainda muito alto. Então, como a taxa de juros está alta, se livrar das dívidas e tomar muito cuidado para não fazer novas dívidas. Eli, muito obrigado por todas essas dicas, né, essas orientações sobre a questão do PIS/PASEP 2026. Muito obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas, e também de nos acompanhar no YouTube, onde lá tem toda a nossa programação, nossos programas, as reportagens, todos os nossos quadros. Um abraço, até o próximo Na Ponta do Lápis. Para amanhã, terça-feira, o tempo volta a ficar instável, viu? Pela manhã, o sol até aparece entre nuvens, mas a partir da tarde, há previsão de chuva e também à noite. Então, mantenha o guarda-chuva sempre por perto. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Mínima de 18 graus. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, mas nada de calorão neste verão, porque os termômetros não passam dos 29 graus. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã ao meio-dia ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.